E no novo episódio de Beijo Explosivo, a gente tem um montão de coisas que o coração tá a mil, gente. O episódio já começa aqui com o grande amigo da Godari, gente, cuidando da mãe dela, porque ela simplesmente desapareceu, né? Tá sumida, ninguém consegue falar com ela. Só que algo interessante acontece, né? Ele fica ligando pra Godari o tempo todo, né? Mas ela não atende o telefone, gente, porque simplesmente ela também tá no hospital, ela também passou mal. Mas olha só isso, gente, quem tá no hospital cuidando dela, gente, isso mesmo, de Ryok. E ele vê o telefone tocando, né, percebe que é o suposto marido dela, né, e ele decide não atender o telefone, gente. E dá pra gente ver aqui cenas muito bonitinhas, né, do episódio. Ele todo aqui apaixonadinho, né, quando ela acorda e percebe que ele, gente, que tá lá com ela fica pasma e chocada, né. Enquanto isso, o amigo, né, tá fazendo aqui a parte dele, cuidando da mãe dela, e a mãe até disse que gostaria de ter um genro desse jeito aqui como ele, né, gente, muito carinhoso, amoroso. As colegas lá do quarto dela também ficam super empolgadas, acha ele muito bonitinho, né, gente, é uma cena muito fofinha. E aí, gente, nós temos aqui isso que eu achei simplesmente demais, incrível, né, ele não acha o suficiente de Ryok, não acha o suficiente trazer ela pro hospital, pra enfermaria, então ele decide colocar ela em um quarto particular, mesmo ela insistindo, dizendo que não, que quer ir embora, que já tá bem, né? Mesmo assim, ele insiste em colocar ela nesse quarto aqui, muito bonitinho, né? Um quarto VIP, gente, muito legal isso aqui. E aí ele vai ajustar a cama e a gente tem aqui aquela cena, né? Aquela cena que a gente gosta. Ele fica bem pertinho dela e ela fica totalmente surpresa, gente, de ver eles dois aqui juntinhos, bem pertinhos. Só que nesse momento, olha só o que acontece. A enfermeira chega, interrompe aqui o momento deles, né? E a enfermeira vai aferir a pressão dela, gente. A pressão tá muito alta, isso é muito engraçado. E ela fica pensando que é problema lá no aparelho, né? E decide pegar um outro aparelho, mas os dois ficam super envergonhados. E a partir daqui a gente vê as coisas se desenvolvendo super rápido, né? Ela cobrindo aqui o rosto com lençol envergonhada, ele também fica envergonhado, sai, vai pegar uma bebida, gente. Só que olha o que acontece. Os dois, né, tanto o amigo dela como aqui o de Ryok, passam um pelo outro, né? Claro, em andares diferentes, mas no mesmo hospital, dá pra entender, né, aqui pela cena, gente. E aí ele vai lá e pega uma bebida pra ela e uma pra ele, né, uma bebida gelada. E eles lá na Coreia têm esse costume, né, de quando estão envergonhados ou alguma coisa do tipo, fica com o rosto quente, né. E aí ele coloca essas bebidas geladas no pescoço, gente. Quando ele leva pra ela essas bebidas lá no quarto, pessoal, ela já tá dormindo, né, acaba que nem toma a bebida, gente. Mas ele fica lá, vê que ela tá dormindo e começa a fazer carinho nela, gente. Fica olhando ela dormindo todo apaixonadinho, né? Isso que é muito legal. Até que ele não resiste, realmente toca no cabelo dela. Só que ela não vê, né? Porque, é claro, tá dormindo, gente. E olha só isso, pessoal. Ele decide ficar com ela a noite toda. Quando o dia amanhece, né? Ela dá de cara e percebe que ele tá lá junto com ela, dormindo no mesmo quarto. Gente, ele não foi embora, né? E dá pra ver aqui na cena ele sentadinho do lado dela, né? E ela fica olhando pra ele, observando, super apaixonada e surpresa, né? Porque, por incrível que pareça, ela ainda não percebeu que ele gosta muito dela, gente, meu Deus do céu. E aí ela vai até tocar nele, nossa, que ela percebe que não, melhor não, e decide não tocar nele. E nesse momento aqui, simplesmente a cena muda totalmente e aparece um novo personagem, pelo menos pra mim, eu ainda não tinha visto ele aqui dentro do dorama, né? E pelo que eu entendi, esse novo personagem aqui, ele vai fazer alguma coisa, gente, eu acho que ele de alguma forma vai se meter aqui no meio dessa trama, né? Não sei se vai ter alguma coisa a ver com a Godari. Já comenta aí se vocês acham que vai envolver ela em alguma situação. Eu só sei que ele parece ser um cara muito legal e tudo, mas vocês vão vendo que não, gente, ele não é legal, ó. Aqui dentro do carro, né, ele tá com o motorista e ele pede pro motorista pra ir pra uma outra direção, né, só que o motorista fala que não, que a patroa pediu pra levar ele direto pra casa, é super educado, sabe? E aí ele concorda, só que ao final, quando o motorista tá ali levando as coisas dele, né, ele simplesmente dá uma quantia de dinheiro enorme, né, e diz que é para pagar os direitos dele porque ele está demitido, gente, isso mesmo, demitido assim rapidamente. O motorista que provavelmente trabalhava ali para a família há muitos anos, né, e ele demite assim. E aí quando chega, né, a gente vê aqui a família dele, né, o pai e a mãe
E nessa cena, gente, a mãe tá mostrando pra ele alguns compromissos, algumas festas, né, algumas situações aqui pra ele ir, porque ela diz que já está procurando uma nova pretendente pra ele, e nesse momento revela que ele é divorciado, gente. Isso mesmo, ele é divorciado, né, mas a mãe não perde tempo, gente, ela já tá procurando aqui uma outra pretendente pra ele. E o pai falando que não, que ele tem que se envolver com os negócios, né, esse negócio de casamento, enfim. E aqui a gente já tem uma outra cena, gente, ela é muito lindinha, né? Ela também tá super apaixonada aqui pelo nosso fotógrafo, o amigo da Godari, seu suposto marido, né? Só que, lembra, ela já sabe a verdade, né? Ela sabe que ele não é casado, claro, né? Por isso que ela tá insistindo que ele se apaixone por ela. Prepara uma comidinha, leva comida pra ele, né? Gente, ela soca a comida lá na boca dele, né? Mas ainda ele não despertou sentimentos por ela. Vocês acham que ele vai desenvolver sentimentos por ela, gente? Eu acho que sim. Nosso casal secundário é muito bonitinho, né? Eu acho que sim, vai dar um casal, sim, vai dar uma cola aqui. Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E aqui a gente já tem uma outra cena, gente. Ela super preocupada com o filhinho dele, né? Que se machucou, cuidando dele com todo amor e carinho. E ele fica observando aquilo ali, gente, aquela cena, né? Dela com ele. Mas enfim, a preocupação dele não é nem ela, nem o próprio filho, né? A preocupação maior dele é com a Godari, né, gente? E aqui a gente tem o pai do Ji-hyuk em um evento. Eles amam fazer aqui esses eventos. Gente, nessa cena aqui, eu só lembrei daquela série, daquele dorama Quando o Telefone Toca, que eles também têm tipo um acampamento, uma coisa assim, que é dentro da natureza, né, em contato com a natureza, que até ela cai lá do penhasco, enfim, né, nessa cena aqui eu imaginei, aqui ia dar problema, tinha que dar problema, essas cenas assim sempre é pra dar problema, né, e a gente vê eles aqui, ó, na banca deles, né, cada um tem aqui a sua banca, e aqui é um evento onde eles vão plantar árvores, isso mesmo, né, e já estão a dupla, é claro, né, que a Godari tem que estar com o Ji-hyuk, gente, junto aqui na dupla, né. E, gente, olha só ela toda empolgada aqui, ele nem tanto, né? E aí eles vão e inauguram essa cena, né, gente? Inaugura aqui esse local e já começa a distribuir o material para a plantação, gente. Aí fica aqui todo mundo empolgado, né? Mas, enfim, essa moça aqui, gente, ela... Eu ainda não tinha percebido o que ela é, né? Na verdade, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, me corrijam, né? Se estiver errada, ela é irmã... do Ji-hyuk, só que é uma irmã fora do casamento. É um caso que ele teve, né? E o pai dele teve, e teve essa moça aqui, gente. E ela tem aí esse capacho, né, gente? Que é esse homem aí, que nesse momento ela já percebeu que o Ji-hyuk tá gostando da Godari e dá essa atividade pra ele. Ele achando que ia super se divertir no evento, né? Mas não, ela coloca ele pra ir atrás do Ji-hyuk da Godari o tempo todo, gente. E ele não gosta dessa cena. Não gosta desse momento porque ele quer se divertir, né? Não quer estar perseguindo ninguém. Mas a gente vê cenas aí deles apaixonadinho, indo aí pro local, ele ajudando ela com a garrafa de água. E, gente, olha só isso. Ele já tá aqui todo disfarçado. Eu acho tão bonitinho que ele coloca no cabelo algumas florzinhas, alguns galhos, né? Tipo, pra se disfarçar dentro da mata, né? Mas quem que se disfarça com esses 2 galhos na cabeça, né, gente? Enfim, isso aqui é muito engraçado, né? Aqui na frente a gente já tem uma outra cena também, né? Ele com mais 2 galinhos de árvore atrás das orelhas e tirando mais fotos. Gente, o que será que vai acontecer com essas fotos? Será que essas fotos vão chegar lá na mão do presidente, gente? Ai, gente, meu Deus do céu. Minha suposição é que essas fotos vão chegar lá na mão do presidente, gente. Bora aguardar aí pra gente ver, né? E aqui nós já temos ela toda olhando pra ele, né? Ele plantando a árvore, e aí ele dizendo pra ela ajudar ele. E aqui eles começam a brincar, né? Junto com o filho da outra funcionária. E, gente, com esse menino aqui vai dar problema, hein? Vai dar problema. E só que o que acontece com o Capacho, né? Ele cansa de perseguir eles e acaba dormindo, gente. E aí não vai mais atrás dos dois. E aqui, gente, a gente vê a cena daquele homem que apareceu lá no aeroporto, né, que despediu o funcionário. Ele até que enfim vai ao abrigo de cães que ele tanto queria ir. E olha só, gente, ele vai atrás dessa moça aqui, pessoal. E eles relembram essa cena aqui, ó, os dois estão lá parece uma festa, né?
E, gente, ela diz aqui que desenvolveu o hábito de fumar por causa dele, né? Na verdade, ela tinha parado, mas volta por causa dele. E aí, gente, eles assumem aqui que tiveram um rolo, um caso, né? No passado já tiveram um rolo, mas infelizmente ele decidiu não casar com ela. E ele fala claramente no rosto dela que é porque ela não tem paz, ela foi filho de um caso, uma coisa assim, gente, totalmente, sabe, desconsiderando ela, não leva ela em consideração. Mas, gente, eu acho que ele tá indo atrás dela agora porque ele quer alguma coisa com ela, ele não tá indo de graça, não. Alguma coisa tem aqui, viu? E aí, gente, dá pra gente observar aqui o rostinho dela, né, pessoal? Eu fico com dó dela, sabe? Ela é uma... Ai, como que chama, gente? É uma vilã, mas eu gosto dela. Eu fico com dó, na verdade, dela, né? E aqui tá a cena deles novamente lá no canil, relembrando essas cenas, né? Enquanto isso, a gente tem a Godari e o Ji-hyuk aqui mais uma vez plantando suas árvores. E aí, gente, olha só. A amiga da Godari de trabalho percebe que o filho simplesmente sumiu, gente. Eu imaginei. Aqui, plantando essa árvore com essa criança, alguma coisa ia acontecer. Ela sumiu, gente, o menino sumiu, na verdade. E eles começam a procurar a criança, né? Todo mundo se divide. E ela vê o chapeuzinho dele ali perdido, o boné caído e vai atrás dele. Vê o brinquedo dele caído e vai atrás dele. Até que ela também cai, perde o celular aqui, gente. E é claro, tem que se machucar, tadinha. Ela cai lá embaixo, né? Lembrando que no dia anterior ela estava no hospital, gente. Então agora ela tá machucada aqui no chão, né? Quando eles encontram a criança, a mãe do menino tá aqui brigando com ele, né? E aí, gente, eles ficam ligando pro Ji-hyuk pra dizer que encontrou, mas ele, ó, vê aqui a plaquinha, não entre, e percebe que ela foi atrás da criança e ele vai correndo atrás, né? Encontra o mesmo brinquedo que ela encontrou e até que, enfim, encontra ela também, gente! Meu Deus, ai meu coração! E aqui nessa hora, né, a gente vê que tá o fotógrafo, né, gente, o amigo dela, o suposto marido, com a pretendente do Ji-hyuk. Gente, isso mesmo, aqui é a pretendente, né? No caso aqui os pares estão invertidos, né? Eles levaram o filhinho dele pra brincar, né? E nessa hora, gente, ele recebe uma ligação dizendo que a Godari tá desaparecida. Ele simplesmente abandona lá ela e o filho, né? E já vai atrás da Godari, que já está debaixo, né? Aqui desse, tipo uma cavernazinha, né? Tá os dois aqui juntos e começa uma chuva, né? Desde a hora que ele encontrou ela, começa uma chuva, ela tá molhada, com frio, né, gente? E é claro que esse momento, só os dois juntinhos aqui, ia dar alguma coisa, gente. E aí ele já vai conversando com ela fica mais à vontade, mais apaixonadinha por ele, né? A gente vê aqui nas expressões faciais dos dois, né? Sozinho aqui nesse lugar. E a gente vê ele chegando desesperadamente, não pode entrar no local, mas ele simplesmente invade o local. Já vai anoitecendo, né? A parte da noite chega e ele percebe, de real, que vê que a Godari tá com muito frio, né? E ele dá o casaco pra ela e abraça ela, gente. É um casaco pra dois, então eu não tiro a razão dele, ele já abraça ela aqui também, né? Porque ele também fica com frio, gente. É uma situação aqui muito interessante, mas é claro que ele também vai se aproveitar da ocasião, né? Todo felizinho, gente. Eu achei muito bonitinha essa cena aqui, ó. Ele todo felizinho com ela. Enquanto isso, gente, a pretendente dele lá, né, gente, a noiva, podemos dizer assim, a noiva do Ji-hyuk, né, porque eles estão prometidos para casamento, tá aqui cuidando do filho do fotógrafo, jogando xadrez, gente. A criança até gosta dela, tá super se divertindo, mas enquanto isso, o pai já tá desesperado na mata procurando esses dois. Nessa hora aqui, gente, eu achei que ele ia chegar justamente nesse momento aqui. E, gente, sim, chegou nesse momento, né? Eles estão aqui, ó. Ele diz pra ela que ele não é uma boa pessoa, porque, gente, ele pretende aqui abraçar, beijar, né? Mas ele fica pensando, ele tem na mente dele que ela é casada, porque ela falou que ela é casada, quando na verdade ela não é casada, gente. E aí ele tá aqui todo doentinho, né, com frio e tudo, já vão ali naquele clima romântico, gente, mas enfim, bem no momento, gente, ele chega. Exatamente, pessoal, ele chega e ele fica revoltado, né, a gente vê aqui o Ji-hyuk revoltado, porque atrapalhou ali a cena dos dois, né, só que ele toma a mão dela rapidamente, gente, a vontade dele não é que aquilo acontecesse, ele fica extremamente chateado, né, e muita ousadia, né, da parte dele, gente, muita ousadia, mas enfim, eles têm aqui uma breve discussão, né, o
fotógrafo quer discutir aqui com ela, mas ele já tá tão fraco, né, gente, que ele não diz nada. Ela também não reage, né? Meu Deus do céu, ela poderia nesse momento já deixar tudo isso bem claro, né? Ela já viu que ele gosta dela, então por que ela não fala logo que ela não é casada, né, gente? Enfim, eu acho que é porque ela acha que o Ji-hyuk não gosta dela, não sei, né, gente? Enfim. E eles vão indo aqui embora os dois juntos quando o resgate chega pra pegar o Ji-hyuk. Vai os dois aqui em um carro, vão conversando, né? Ele até pede ela pra sair do trabalho. Gente, eles eram só amigos. Eu lembro, gente, eles eram só amigos. Só que agora ele tá despertando um sentimento por ela que ela nunca teve por ele, né? Gente, não entendi isso aqui, né? Do nada. E ele, Ji-hyuk, vai todo pensativo aqui em um outro carro, né, gente? E vem toda essa situação. Nessa hora aqui, a gente deixa claro que o pai do Ji-hyuk, ele só faz as coisas por interesse. Vai atrás da mãe, né, gente, que está internada, doente, né, gente. Ela tentou, né, aqui contra a própria vida. E ele vai atrás dela, né, e ela simplesmente de muleta e tudo foge, desaparece. E os serviçais, né, vou chamar assim, os serviçais dele, ficam indo atrás dela desesperado. Até que invade o banheiro do quarto da mãe da Godari, gente, e ela despacha ali ele, diz que não conhece ninguém que tá de muleta, e depois diz, vem, pode sair, eles já foram embora, e olha só quem tava lá escondida, gente, a mãe do Ji-hyuk. Então a gente já vê aqui que as duas, elas já fazem amizade entre elas, né, gente, elas já estão aqui, ó, as duas unidas bem pertinho, né, gente, isso aqui é muito legal, porque elas duas aqui já estão bem juntinhas, ela até abraça, fala que entende ela, né, e ela desabafa aqui um pouquinho, dizendo que é muito ruim, é muito triste pra ela, né, gente, tudo que ela viveu, e mesmo assim, ainda na doença, ele fica se aproveitando da situação dela. E já aqui no local de trabalho temos o outro dia, né, gente, que eles recebem o pagamento, todos os funcionários recebem um pagamento aqui bem generoso, né, um pagamento muito bom. Ela toda feliz, emocionada, então pensa logo no que vai fazer, gente, vai devolver a parcela que ela deve pra ele. Lembra que ele pagou a dívida que ela tinha com os agiotas, então era um valor muito alto, e ele dividiu e parcelou pra ela. A gente sabe que ele não quer esse dinheiro de volta, né? Mas, gente, ela insiste, né? E é o certo a fazer mesmo, ela já vai pegando aqui a quantia pra devolver pra ele. Só que ela pensa, não vou devolver só o dinheiro, vou comprar também um presente. E vai até ele devolver o presente, só que ele não foi trabalhar, gente, porque ele está muito mal, gente. Realmente ele adoeceu. Depois de toda essa cena, né, ele tem aqui um pesadelo. Quando ele acorda desse pesadelo, simplesmente ele acorda decidido. Isso mesmo, decidido por quê, gente? Ele fica pensando, refletindo que o pai dele é uma pessoa muito má. Porque teve um caso, teve aquela outra moça lá, né, nesse caso, e trata a mãe muito mal. Ele tinha um amante, né? Então ele fica pensando, ela também é casada. Eu não quero ser como o meu pai. Eu não acredito no amor por conta do meu pai. Então eu não quero ser tão ruim quanto ele. Então isso não vai dar certo. Ele acorda determinado a encerrar, não cultivar mais nenhum sentimento dentro dele, né? E a acabar com tudo isso, gente. E a gente tem aqui, ó, ele no pesadelo dele, no sonho, né? Até que ele acorda desse pesadelo. Lembra do que ele tá fazendo com ela, né? Ó, lembra aqui dos momentos que ele teve com ela, né? E ele fica muito furioso de pensar que ele tá indo no mesmo caminho que o pai. Eu realmente, assim, super concordei com essa cena, porque ele pra refletir um pouco no que ele tá fazendo. Gente, lembra, ele acha que ela é casada. Na verdade, ela não é, né? Mas pelo que ele acha, ele tá fazendo o certo, gente. E olha só, ela na saída do trabalho insiste. Gente, aqui ela também já gosta dele. Na verdade, ela já gosta dele há muito tempo, ela só não sabe que ele gosta dela, né? Ainda não quis abrir os olhos pra ver, né? Enfim. Ela pede um endereço, gente, aqui da casa dele. E olha só, gente, ele dá um endereço pra ela e ela leva aqui uma sopa, né, visto que ele tá doentinho. Leva uma sopa, o presente, o dinheiro e alguns remédios, gente. E ele abre a porta, mas olha o rosto dele aí, gente.
ele totalmente fala pra ela que não, simplesmente não, ela é casada, ele é solteiro, é a casa de um homem solteiro e não é pra ela ir na casa dele, isso não é bem visto. E, gente, enxota ela de lá da casa dele e olha o rosto dela, gente. Pelo jeito que ele tava tratando ela e agora ele tratando dessa forma, meu Deus do céu, gente, ai que vergonha, né? Ela fica completamente assim, em choque, né, por tudo isso. E ele tenta fechar a porta, gente, ela só deixa, tá, então tudo bem, né, deixa lá o remédio, a sopa e põe a sacola e vai embora, gente. E vai embora completamente assim, sabe, abalada, muito triste, né? E a gente vê ele também aqui muito triste, né, gente, porque ele gosta dela, mas ele não quer ser maldoso como o pai dele. E o que ele faz? Gente, a gente já tem aqui a epílogo, gente. Ele aceita casar com a menina, a outra lá do fotógrafo, né? Logo, diz que quer casar com ela o mais rápido possível, gente. E ela fica chocada. E olha as famílias reunidas aqui, né? A família dela e a família dele reunida, né? Ele quer casar logo e, claro, né, gente, ela não quer. E aqui eu fiquei pensando, será que ela vai dizer pra ele que eles, o outro casal lá, não é casado? Será, gente? Porque ela sabe que ele não é casado e sabe que ele gosta da Godari. Então, eu acho, gente, que logo ela vai falar pra ele, ó. Tá aqui o comunicado do noivado, né? Gente, eles vão noivar. E olha só ela aqui, gente, largada na rua, a Godari chorando. Por que será que ela tá chorando? Gente, quero saber por que ela tá chorando, né? Será que é porque ela sabe do noivado? Será que é porque, enfim, ela percebeu que ele gosta dela e agora que ele vai casar, né, gente? Não sei, pessoal. Estamos só aqui na expectativa. Quero saber a opinião de vocês, o que a gente tem aqui para os próximos episódios. E já comenta aí embaixo o que vocês estão achando que vai acontecer nos próximos episódios. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal pra gente ver aqui o resumo dos doramas. Gente, isso é muito legal. Quero saber a opinião de vocês, tá? E não perca os próximos episódios, tá bom, gente? Um mega beijão e até o próximo vídeo. Tchau!